Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Carlos Eustáquio com uma sugestão de solução do problema 2 da prova da segunda fase da OBMEP de 2012, oitava OBMEP. Prova de nível 3, tá? Alunos do ensino médio. Bom, o problema é o seguinte, tá? Tem uma contaminação em um tabuleiro aí 5 por 5, né? Quadriculado, né? Quadradinhos de lado um aí, tá? E aí eu tenho uma pintura num quadradinho que é uma espécie aí de uma contaminação nesse quadradinho, tá? E essa propagação dessa contaminação segue as seguintes regras aqui, ó. Quadrados contaminados indicados em cinza permanecem contaminados no estágio seguinte. Um quadrado não contaminado indicado em branco, né? Esse aqui, né? Não está contaminado, tá? Torna-se contaminado no estágio seguinte, quando tem pelo menos dois lados comuns com quadrados contaminados, né? Ou seja, com quadrados cinza, né? Caso contrário, permanece não contaminado. Por exemplo, esse quadradinho aqui, branco, não contaminado no estágio 1, ele tem três quadrados aqui contaminados que têm lados comuns com ele. Então, ele ficou contaminado, tá? E aí, ó, a contaminação acaba quando não é possível contaminar novos quadrados, né? Então, por exemplo, ó, esse também, ó, ele tem dois, né? Então, o que acontece? Contaminou. Por exemplo, ó, esse aqui só tem um, ó. O que acontece? Não contaminou. Esses aqui, ó, que não tem nenhum, né? Lado comum com quadrados contaminados, esse também não, né? Nenhum deles contaminaram, né? Bom, então é isso. Complete a figura abaixo, desenhando o terceiro e último estágios da contaminação nos respectivos tabuleiros aqui. Bom, eu vou fazer isso usando números, né? Primeiro eu vou mostrar o que aconteceu, né, do primeiro estágio para o segundo. Então, por exemplo, esse será contaminado no estágio 2, né? Esse aqui, tá? Esse aqui, porque também tem dois lados vizinhos aqui contaminados, né? E esse aqui também, ó, tá? Então observe que todos foram contaminados lá, ó, né? No estágio 2, né? Os que já estavam continuam e esses foram. Agora eu vou escrever aqui o que será contaminado, né? No estágio 3, por exemplo, ó, esse aqui tem dois vizinhos, né? Esse aqui também tem dois vizinhos, vai ser contaminado no estágio 3. E esse também tem dois, né? Bom, eu não vejo outro que tem aqui no estágio 2, né? Três vizinhos aqui para ser contaminado no estágio 3. Então, aí os meus recursos de pintura não são muito bons. Vou mudar a cor aqui, tá? Para ver se eu consigo. Acho que tem um cinzinho aqui. Melhorar um pouquinho, né? Vamos ver se isso aqui melhora aqui. Vamos ver se vai dar certo. Então, basicamente é o seguinte, né? Basicamente é isso aqui, né? Basicamente, vocês entenderam aqui, né? Estou fazendo aqui contaminação, tá? Não ficou muito ruim, né? Então, ixi, não era para ser assim, não. Era mais tortinho assim, né? Bom, todo mundo entendeu. Bom, basicamente é isso, né? Como as ferramentas aqui não são, né, muito boas, eu vou fazer aqui na mão aqui o 4. Esse aqui tem dois, vai ser contaminado no estágio 4. Esse também tem dois. E esse aqui tem dois. Bom, então esse é o 4, né? Porque isso aqui é o último estágio, então vai parar em algum momento. Então, ó, esse aqui vai ser contaminado no estágio 5 e esse também, tá? E esse aqui no 6. E aí acabou a contaminação. Então, basicamente o que eu entendi do problema foi isso, tá? Basicamente foi isso, né? Então vamos fazer aqui, né? É isso aí. Bom, então, letra A, até simples, né?
Alguma observação relevante? Alguma observação, sim, tá? O que eu observei de relevante? Olha, é interessante porque tem 3 tipos de contaminação. Quando você tem exatamente 2 lados assim, esquina, né? Assim, inquina, né? Contamina quando tem 3 lados comum, quando tem 4 também, né? É interessante quando tem 2 aqui, tá? Assim, né? Vamos para o próximo, tem um textinho aí antes do próximo item, vamos lá. O perímetro de contaminação de um estágio é a medida do contorno, né, da área contaminada, tá? Por exemplo, os perímetros de contaminação do primeiro e do segundo estágio da contaminação ilustrada são 24 e 20. Ah, entendi. Como todos esses quadradinhos estão separados e o perímetro de cada um deles é 4, né? Então aqui nós temos 5 com 1, 6. Fez 4, 24. E aqui, ó, o perímetro, olha só o que aconteceu no perímetro, ó. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, né? 1, 2, 3, 4, né? Aqui tem mais esses dois aqui, né? Então, aqui 5, 5, né? 4 e 4, e mais esses dois aqui, dá 20, tá? Respectivamente, como mostram as linhas de destaque na figura do item A, né? Então, o que vai se pedir aqui? Vamos ver aqui. Escreva os perímetros de contaminação do terceiro e do último estágio, né, da contaminação do item A. Bom, tranquilo, né? O perímetro de contaminação. Então, o perímetro de contaminação aqui, ó, tá? Esse aqui tá mais fácil ainda, né? Não é verdade? Não vai ficar bonito, né, gente? Então, se a gente observar aqui, ó, 5, tá? 1, 2, 3, 4, 5 também. Agora, em cima e embaixo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 também, né? Então, ó, do terceiro estágio, né? Do terceiro estágio, né? Foi 5 mais 5 mais 4 mais 4, que deu 18, né? De perímetro, não é verdade? No último estágio, do último estágio, quanto que foi, né? Do último estágio. O que aconteceu, né? Mesma coisa, ó. Olha lá. Aqui, ó. 5, 4, 5, 4, né? Então, mesma coisa. 5 mais 5 mais 4 mais 4, que também 18 de perímetro. Então, observa-se o seguinte, né? Observa que chega num ponto que o perímetro, tudo indica que o perímetro não aumenta. Por quê? Eu entendi por quê. Por exemplo, observem esses três aqui e esse aqui, olha. Aqui era um perímetro 12. Quando contamina esse, vai perder, ó, 2 unidades de perímetro. E esse de cima, esse de baixo aqui, vem para cima, né? Então, e aqui, olha esse aqui, ó. Esse aqui vai manter o perímetro. E essa esquina aqui também vai manter o perímetro como essa, tá? Porque esse lado vem para cá, esse perímetro aqui vem para cá. Então, tudo está mostrando para gente que o perímetro ele se conserva, né, ou ele diminui, tá? Uma das duas. Bom, vamos lá. Vamos ver aqui. Desenhe um estágio com apenas 5 quadrados contaminados, tal que, ao final da contaminação, todo o tabuleiro fica contaminado, tá? O que eu percebi também, por exemplo, por que essa coluna aqui não foi contaminada? Porque para contaminar uma coluna, né, tem que ter, no mínimo, né, não é garantia, tá? Mas tem que ter alguém na coluna já contaminado antes. Olha aqui, não tinha ninguém, né? Por quê? Porque
eu preciso de algum quadradinho aqui, né? E um aqui, pelo menos na diagonal, né? Ou então um aqui e um aqui para contaminar o resto dessa coluna, tá? Um aqui, né? E um aqui, eu vou contaminar aqui também, né? Então, mas ainda tem essa questão. Só ter um aqui não é garantia. Ainda tem que ter pelo menos um na diagonal aqui, contaminado anteriormente, né? Com um daqui, para contaminar um próximo, né? E isso vai ter que se repetindo aí para contaminar os demais. Então, o que que eu pensei aqui no desenho estágio com 5? Eu pensei na seguinte situação. Eu pensei o seguinte, eu sei que se eu colocar um aqui, ó, se eu colocar um aqui, né, contaminado e um aqui, eu já sei que eu vou contaminar esses dois, né? Esses dois aqui de cá. Se eu colocar um terceiro, essa propagação da contaminação aqui, ó, quando eu contaminar esse aqui também vai, e aí esse daqui vai por causa desses dois, e esse daqui por causa desses dois. E eu vi que na diagonal isso vai ocorrendo. Eu percebi isso. Tem outras formas de fazer, né? Eu percebi isso. Mas será que é só na diagonal? Aí eu vou mostrar para vocês. Esses aqui é no estágio 1. Então aqui, por exemplo, aqui é no 2. 2, 2 no estágio 2, né? Depois eu apago isso aqui, tá? 2, depois aqui no estágio 3, olha só que legal, interessante, eu acho interessante isso. Depois no estágio 4, né? Depois no estágio 4 e no último estágio aqui, que seria o 5, tá? Bom, eu percebi isso, né? Eu percebi isso. Vou voltar aqui. Mas tem outras formas? Tem outras formas de fazer isso, né? Tem outras formas, tá? Por exemplo, vou colocar mais um quadradinho aqui, né? Por exemplo, que eu percebi também, vou colocar aqui do lado, tá? Outras maneiras de fazer isso, não quer ficar bonitinho, então fica assim, fica aqui mesmo. Poderia ser, não precisa ser todo na diagonal, poderia ser assim também, ó. Assim também dá certo, ó. Vou começar aqui, tá? Vou começar aqui, deixa eu ver se foi isso mesmo que eu pensei antes. Tô com um pouco de dúvida, é isso mesmo, acho que é aqui, ó, eu posso colocar assim, e aí eu vou mostrar para vocês o que que eu entendi disso aqui, ó. Então, ó, observa o seguinte, ó, eu tenho um quadradinho em cada coluna, né, e um em cada linha, né? E aí vai ocorrer o seguinte, vou fazer rápido aqui. Então, por exemplo, no estágio 2, olha, esses dois aqui, né, ó. Esse doce aqui. Parece que vai parar, mas não. No estágio 3 aqui, olha, quando eu pego esse aqui, aí começa toda aquela situação novamente, né? Qual situação? Essa aqui, ó. Olha, 4 e 4, né? Não é verdade? 4 e 4, e aí vai propagando, igual foi feito antes, ó. 5, 5, né? Ó, 5, 5, né? 6, 6, 6, 6, tá? 7, 7, né? Só que foi mais estágios que anteriormente, não é verdade? Então eu vou pagar aqui novamente. Espero que vocês tenham gostado dessa aqui. E aí, as simétricas também dá. Mas assim, sempre, professor, então que eu colocar um em cada linha e um em cada coluna, 5, vai dar certo? Não. Nem sempre também percebi isso. Nem sempre dará certo. Opa! Nem sempre dará certo. Vou mostrar isso para vocês. Olha aqui, ó. Aqui não vai dar certo. Por exemplo, ó, se eu colocar aqui, por exemplo, um aqui, ó, que eu percebi dessa forma, que se eu não tiver nenhuma diagonal, né, é até um problema, né, para uma prova, né, da UBMEP, que seria pegar isso e reformular ele aqui, por exemplo. Isso aqui, ó, não tem estágio 2 nisso aqui. Tem 5, tem um em cada linha, um em cada coluna e não tem estágio 2, né? Então é o seguinte, poderia ser um problema até de combinatória. Quantas maneiras, né, eu posso preencher, né, um quadradinho aí. Posso ter um primeiro estágio com 5 quadradinhos contaminados, né? Um em cada linha, né? E um em cada coluna, né? Sem que haja contaminação, né? Sem que siga para o estágio 2 de contaminação, tá? Então pode ocorrer sim, né?
é um problema interessante isso, né? Aí que eu acredito que era só desenhar, né? Não precisava mostrar tudo, mas eu até mostrei. E aqui eu vou tirar isso aqui. Tem outras formas, eu posso virar na diagonal, eu posso rotacionar isso aqui 90 graus. Então, só aqui eu já posso ter mais uma, né? E mais três aqui, mais seis, né? Então, total de seis maneiras diferentes. E tem outras, tá? Tem outras, mas eu não vou fazer isso aqui, porque o problema tem mais itens aí. Vamos lá, ó. Explique por que o perímetro de contaminação nunca aumenta de um estágio para o seguinte. Bom, eu acabei de falar isso aqui acima, né? Bom, tem basicamente quatro tipos de contaminação aqui, tá? Vamos ver se o passo aqui vai dar, né? Ó. Vamos dizer assim, né? A menos de rotação aqui, tá? Eu vou explicar isso bem, tá? Bom, ó. Há basicamente, né? Quatro tipos de contaminação. Bom, vamos chamar de T1, né? O que seria T1 aqui? É eu que estou dando o nome, tá, gente? Então, nós temos aqui uma coisa mais ou menos assim, tá? T1, nossa, tá bom mesmo isso aqui. T1, vamos colocar assim, né? T1, estágio 1, estágio 2, tá? Vou reproduzir isso aqui, porque foi o que eu percebi, né? T1, T2, podia colocar, tá bom, tudo bem. T2 aqui assim, e aqui assim, T2, bom, T3, que seria uma coisa mais ou menos assim. E o tipo 4, né? Acho que vocês vão entender o que eu estou querendo mostrar daqui a pouco. Vocês vão entender, tá? O tipo 4 é isso aqui, seria. Bom, então, vou mostrar para vocês aqui o que eu percebi. Olhando o primeiro item lá. Bom, ó, você pode ter uma contaminação com três lados vizinhos, né? Então, se vocês observarem aqui, ó, por exemplo, ó, o perímetro é 12, tá? O perímetro aqui é 12, ó. Perímetro 12. Quando contaminar, né? Quando contaminar o próximo aqui, ó, aqui está o próximo estágio, né? O perímetro vira, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó. E aqui o que acontece? Perde 2 de perímetro, tá? O segundo caso aqui, né? Posso contaminar um assim, né? E aí, ó, o que nós temos, né? O perímetro aqui, ó, o perímetro aqui era 16, né? Agora o novo perímetro, então eu vou fazer um novo, ó. 1, 2, 3, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tá? Nesse caso, de 16 para 12, perde, podia ser o tipo 1, né? Perde 4 de perímetro. No segundo caso aqui, ó, pode ser tanto faz, em cima e embaixo. O que aconteceu aqui? Vou mostrar. Opa, aqui o perímetro, tá? O perímetro aqui, ó, é 8, tá? 8. E o perímetro aqui,
também é 8. Então, aqui, ó, conserva o perímetro. Conserva o perímetro, né? Vou fazer esse caso aqui, porque senão... Não sei se ficou claro. Aqui era 16, tá? 4 vezes 4, tá? E aqui, ó, eu vou fazer aqui também, né? A menos de rotação, né? Claro, né? O perímetro era 8, e quando contamina isso aqui, o perímetro continua sendo 8, né? Então, aqui também conserva o perímetro. Bom, então aqui, né? O perímetro se mantém, tá? Então, são esses 4 tipos aqui de contaminação. Não tem outro, pode tentar lá, né? De qualquer forma, né? O perímetro, né? Diminui ou conserva, tá? De qualquer maneira, né? Vamos dizer assim, né? Maneira, o perímetro diminui ou se mantém, né? Mantém de um estágio para o próximo. Então, basicamente é isso, tá, gente? Não tem mistério, não, né? Esse esquema eu acho que está muito bom. Aí você pode colocar, né? Claro, esses são os tipos, né? Claro, pode ter as rotações, mas não é só rotacionar. Isso aqui é até simétrico, né? Nem adianta. E esse aqui também, né? Rotação aqui, vai só mudar aqui a diagonal e não vai ter, né, nenhuma diferença, tá bom? E aí o item E, né? Eu já até dei uma prévia disso aqui que eu comentei anteriormente. Explique por que não é possível contaminar todo o tabuleiro, tá? A partir de um estágio com menos de 5 quadrados contaminados. Bom, então vamos lá. Vamos explicar novamente, né? Então, aqui eu tenho 2 justificativas, né? A primeira tá aqui, vamos dizer assim, né? Primeiro, justificativa 1, né? Vamos chamar assim, justificativa 1, né? Bom, com com 4 ou menos quadradinhos, né? Com 4 ou menos quadradinhos, né? Contaminados, o perímetro máximo de contaminação, tá? Tá. Ação é de 16, né, centímetros, né? Vamos por centímetros, eu nem lembro mais se é centímetros, vamos voltar lá. Centímetro, isso. E o quadrado total, olha só, ele tem 20 de perímetro, né? O quadrado, bom, o quadrado, 5 por 5, né? Possui 20 centímetros de perímetro, né? De perímetro. Bom, do item D, né?
temos que o perímetro diminui. De um estágio para o outro diminui, né? De um estágio para o próximo diminui, não é verdade? Então pronto, tá? Se o perímetro de um estágio para o próximo diminui, então, né, não há nada o que fazer, né? Logo, não há o que fazer. Já a justificativa 2, pessoal, que eu falei com vocês, bom, como que seria isso aqui, né? Eu até comentei mais acima, né? Para contaminar, né? Para contaminar uma linha ou coluna, né? Ou coluna, não, ficou feio isso aqui, coluna. Devemos ter, né? Ter um quadradinho já contaminado nela, né? Nela, né? Ou ela deve estar entre, né, duas, né, linhas, colunas, né, gente? Colunas já contaminadas, né? Tá? Por exemplo, vou mostrar para vocês aí. Já não faço nem parte mais, eu só estou dando um exemplo aqui, tá, gente? Para explicar, para ficar bem claro, melhor possível. Por exemplo, aqui, ó. Já tô a 2 que, por exemplo, né? Ó, então, por exemplo, a linha 3, por exemplo, observa a linha 3. Ela vai se contaminar, né? Não, só que eu preciso de quantos quadradinhos aí? Contaminar 10, né? Então, não serve para mim, né? Não serve para mim. Com menos de 5 não dá, né? E ainda por cima, as linhas 1 e 4, como que elas vão ser contaminadas? Ué, se eu tiver pelo menos um aqui nessa situação, né? Pelo menos um em cada contaminado. A mesma coisa vale para as colunas, né? Basta rotacionar aí, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido aí, tenham gostado, né, das dicas aí, da sugestão de solução, tá? Então, até o próximo vídeo, tá? Tudo de bom.